Cristo a base do desenvolvimento sociocultural. O que é isso? Isso, na verdade, é a capacidade e a habilidade de nós aplicarmos os ensinamentos de Cristo na nossa sociedade. Aleluia. Então, nós precisamos compreender que, e apresentar-se Cristo como uma influência dentro da nossa cultura e dentro da nossa sociedade. Porque o maior problema da igreja evangélica é não entender quem realmente nós somos. Ok. Nós não somos uma religião. Amém. Nós não somos uma instituição. Ok. Nós somos um reino. Aleluia. E todo reino tem quê? Cultura. A cultura distingue um povo. Amém, amém, amém. É a cultura que me faz ser identificado, por exemplo, no Brasil. E há dias eu fui pregar num lugar que eles misturam tudo. Para ele, África, há quem pensa que África é um país. Né? E aí, então ele diz, vou para a África. E, enquanto que nós aqui, você não fala, vou para a Europa, vou para Portugal. E eles, África é um país. Então, porque falta de cultura. Descobri que tem muita gente lá, não estou, tem muita gente lá que é pobre em conhecimento de cultura. E então nós temos algo. Quando nós temos discernimento que Cristo é a base do desenvolvimento sociocultural, para nós crentes envolve entender alguns princípios do reino dos céus. Porque, como eu disse, todos os reinos têm a sua própria identidade, têm a sua própria cultura. Eu cheguei no Brasil, alguns perguntam, qual é a língua? Uma pergunta meio estúpida. Eu tenho uma filha que nasceu lá. Então, sua filha já... Nossa, sua filha já aprendeu a falar angolano. Pastor! Você fala tão bem português, foi difícil aprender. Isso é que é falta de conhecimento da cultura. E aí, como é que eu explico para passar a palavra para o apóstolo? Como é que eu explico? É simples. Quando um reino, todos os reinos no passado, no sistema monárquico, todos os reinos tinham o objetivo de se expandir. E quando um reino se expande, eles levam consigo o quê? Cultura, levam as leis, levam os princípios. Então é simples, a cultura brasileira não me espanta, porque nós fomos colonizados pelo reino de Portugal. Então Portugal nos doou a sua cultura. Nós falamos português, eles falam português. Aqui se dirige no lado direito, Brasil, Portugal, lado direito. Comemos arroz e feijão, apesar que Portugal, não sei se tem arroz e feijão, mas pelo menos o Brasil, Portugal, comemos arroz e feijão. Vestimos terra. Então eu não preciso perguntar num brasileiro qual é a comida dele, porque é cultura. Agora, para além dessa cultura humana, nós temos uma contracultura humana, que é a cultura de Cristo. Porque Portugal trouxe leis para Angola, trouxe princípios. Assim, Cristo, quando veio para a terra, qual era o objetivo? Trazer a cultura do céu para a terra. Por isso que nós aqui temos algo interessante. Na história do próprio Jesus, qual é a mensagem que se começou a pregar no Novo Testamento? Antes de Jesus pregar, tinha um pregador. Apareceu pregando no deserto. Qual era a mensagem desse pregador? Arrependei-vos, porque é chegado o quê? A vós o reino dos céus. O reino dos céus. Então ele estava dizendo, ele estava a dizer assim, está a chegar alguém que vai trazer uma cultura diferente daquilo que nós conhecemos. Mesmo Jesus, quando chegou, ele começou a pregar também que é reino dos céus. Ele também pregou arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Então ele está dizendo, vocês conhecem uma cultura, conhecem uma lei, mas eu estou trazendo uma outra cultura, que é uma cultura do reino. E é importante que a gente compreenda esse assunto, porque se nós compreendermos isso como igreja, sabe, eu costumo falar, apóstolo Trovão, a igreja evangélica nasceu das três religiões que nós chamamos, os teólogos, alguns nós, o termo teólogo chama-se monoteísmo, que é as religiões que nasceram de Abraão, né, a crença num Deus único. Então, dentro dessas religiões, nós temos três principais, judaísmo, islamismo e o cristianismo. E eu costumo falar, apóstolo Trovão, que o cristianismo é a religião mais poderosa dessas três, mas é a mais fraca, e a que mais padece. Por quê? Pela falta de cultura do reino. Por exemplo, antes de concluir isso, por exemplo, todo muçulmano aprendeu, desde que entregou a vida, ele aprende, quando se converte, ele aprende que tem que fazer uma confissão pública.
que só Alá é Deus e Maomé é o profeta. Ele aprende a orar quantas vezes por dia? 5 vezes por dia. Ele aprende a dizimar, ele aprende a jejuar. Muçulmano, que é muçulmano de verdade, ele segue isso. A cultura deles é essa. Os princípios, as devoções dele têm a ver com isso. Judeu também, de um jeito. Todo judeu aprendeu a orar no mínimo 3 vezes ao dia. Então, nós os evangélicos até somos muito espiritual, mas nós não temos cultura do reino. Ok. Porque a cultura identifica um povo. É a cultura que me identifica. É a cultura que sabe ver. A cultura faz dizer, olha, esse que está via africano. Agora eu pergunto ao apóstolo, as pessoas lá fora quando nos olham, sabem dizer se é cristão? É cristão? Ok. Então aqui nós temos algo muito profundo. Por quê? Porque nós, os cristãos, nós não fomos doutrinados, nós não temos devoção, e a devoção cria em nós essa cultura. Cultura são hábitos, cultura tem a ver com costumes. Então, a partir do momento que Cristo vem pregar, vem trazer o reino dos céus, ele não vem só criar uma ponte entre Deus e o homem, ele veio para trazer o céu na terra. E o que os nossos pastores nunca nos ensinaram, o que prende a vida das pessoas, é entender que nós somos uma religião, e nós não somos religião, nós somos um reino. Amém. Então, como reino, nós precisamos manifestar o quê? A cultura do nosso reino. Do nosso reino. Amém. Então, Cristo como a base no desenvolvimento sociocultural tem a ver com princípios, dogmas de Deus que precisam ser estabelecidos no meio das nossas comunidades.